Bom, para nossa última aula de áreas, vamos calcular a área do trapézio. Ela vai ter uma diferença das outras, porque quando eu calculo a área de um paralelogramo, seja ele qualquer paralelogramo, um quadrado, retângulo, losango, qualquer coisa, eu vou ter que multiplicar o quê? A medida da base vezes a medida da altura, né? Só que nos paralelogramos, as duas bases, que são os lados deitados, elas têm a mesma medida. Então, não tem problema eu tanto faz qual que eu levo em consideração como base, porque elas são a mesma medida, né? Por exemplo, aqui, no exemplo da última aula, essa base aqui tem a mesma medida que essa base, né? Então eu posso só pegar a base e multiplicar pela altura. Só que no trapézio, cadê? Aqui. No trapézio eu tenho uma base com uma medida e outra base com outra medida, né? Não dá pra qual que eu vou usar? Se eu usar uma vai ter um resultado, se eu usar outra vai ter outro. Então não dá para usar aquela mesma receita que eu uso para paralelogramo. Como é que a gente vai calcular a área do trapézio? Eu não posso aplicar aquela receita do paralelogramo aqui, né? Mas olha que elementos que eu vou precisar. Eu tenho que saber quanto mede a base menor, quanto mede a base maior e quanto mede a altura. A altura vai ser a mesma, né? Porque a altura não é. Não, lembra, eu falei muito isso na última aula de área, mas a altura não é a distância desse lado. A altura é a distância do lado mais alto para o lado mais baixo. A altura vai ser isso aqui, tá? Essa distância. Base maior e base menor. Então no trapézio eu tenho esses três elementos que eu vou precisar para calcular essa região interior, que é a área, tá? Altura, base menor e base maior. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trapézio, ó, eu vou cortar ele. Pronto, cortei o trapézio. E agora? Repara que quando eu cortei o trapézio, eu transformei ele em quê? Em dois triângulos, né? E triângulo, eu sei calcular a área, não sei? Então, eu vou calcular a área dos dois triângulos. Opa. A área desse e a área desse outro aqui, tá? Vou calcular separado. E aí, quanto é a área do triângulo maior? Menor, aliás. A base dele vai ser o quê? Vai ser a base menor. Base menor. E aí, dividido pela... Perdão. Antes de dividir. É a base maior vezes a altura. Ajeitar aqui. Tá bom. E aí, divido pelo quê? Por 2, né? Não, triângulo eu sempre divido o resultado de base vezes altura por 2. E esse outro triângulo aqui vai ser a base maior vezes a altura, que é a mesma altura, dividido por 2. E aí, para quem não está entendendo essa notação aqui de barrinha com 2, tem que ter assistido a aula de frações, tá? Isso aqui já pressupõe que a gente sabe operar com fração.
Então o que acontece? Eu sei a área desse triângulo, eu sei a área desse, então a área do trapézio vai ser o quê? Vai ser eu pegar essa e somar com essa, né? E vai ser então isso aqui, tá? A área do trapézio você vai ser a soma das duas áreas dos triângulos. Esse triângulo aqui mais esse triângulo, ok? E se você quiser ganhar tempo na hora de fazer uma questão, você pode também calcular a área da seguinte maneira: área maior mais, perdão, base maior mais base menor vezes altura, e tudo isso eu vou dividir por 2. Ah, mas como que isso aqui virou isso aqui? Para saber isso, esse passo, tem que saber primeiro uma coisa que eu só vou ensinar no que vem, que é para saber isso, tem que saber um negócio que eu só vou ensinar no que vem, que é colocar um fator em evidência. Mas então esse passo intermediário tem umas continhas aqui que eu faço de para chegar daqui até aqui, tá? Mas esse ano não tem como a gente ver isso. Vocês podem então entender que a área do trapézio é a soma dessas duas áreas, ou se você quiser ganhar tempo já fazendo uma questão disso, ao invés de fazer separado, você faz numa só fórmula aqui. Você joga o valor da base maior mais a base menor, primeiro, ó, parênteses, resultado, você multiplica pela altura e resultado disso você divide por 2, tá? Por enquanto, por enquanto isso aqui vai ser decorado, tá? Mas entendam o que é a estrutura de como que calcula a área do trapézio. Não quer decorar isso aqui? Não tem problema, dá para resolver sim, tá? Vai ser como? Vai ser somar, calcular a área do triângulo. Aí a área do triângulo vocês têm que saber calcular, tá? Base vezes altura, dividido por 2. E aí você vai calcular a área de um triângulo, a área de outro triângulo e somar, ok? Ano que vem, quando a gente ver isso de novo, eu vou mostrar o passo a passo de como a gente chega nisso até essa fórmula final aqui, tá? Mas por enquanto, entendam isso aqui, essa primeira linha, tá? Que a área do trapézio é a soma da área de dois triângulos. E se quiser gravar isso aqui para ganhar tempo na hora de fazer uma questão, pode, tá? Mas não é obrigatório gravar por enquanto. O que é importante vocês gravarem é entender o que é a área do trapézio, que vai ser a soma dessas duas áreas, desses dois triângulos, tá? Vamos ver aqui um exercício da lista. Temos aqui essa malha e 4 pontos. E se cada quadradinho possui lado de 1 centímetro, qual é a área do trapézio ABCD? Vamos lá. Vou passar aqui. Eu tenho aqui a malha e eu quero saber do trapézio ABCD. Ele não está desenhado aqui. Nem precisa, né? Mas, só para ficar claro, vamos desenhar ele. Vou ligar os pontos para desenhar o trapézio. AB, BC, CD, opa, e AD. Ok, esse aqui é o trapézio ao qual ele está se referindo. Eu quero saber a área desse trapézio. Primeiro eu tenho que saber o quê? Quanto mede a base maior. Opa, não ficou bom essa cor. A base maior
perdão, a base menor, a base maior e a altura, né? Então vamos ver quantos são esses valores. Se cada quadradinho tem lado 1, quanto é que vai medir esse lado aqui? Vai medir 3. Ele deu unidade, deixa eu ver, centímetro, então é 3 centímetros aqui, tá? Esse lado menor mede 3, e esse lado maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o lado maior mede 7 centímetros. E a altura mede quanto? 3 centímetros, tá? Então vamos lá, já temos o que? Já temos todas as 3 informações necessárias para calcular essa região aqui do trapézio. Tem uma base maior, temos a base menor e temos a altura. É só fazer a conta, tá? Eu posso ou dividir o trapézio em 2 triângulos e aí calcular a área de cada triângulo em separado, ou eu posso jogar direto essa fórmula aqui. E aí fica como? Fica a base maior, 7, mais base menor, 3, vezes o quê? A altura aqui é 3. E tudo isso dividido pelo quê? Por 2, tá? E aí eu faço as contas. 7 mais 3, 10. E aí vezes 3, 30. Então isso aqui já é igual ao quê? A 30 dividido por 2, né? Isso é igual ao quê? A 15. Mas 15 o quê? Ó, as medidas não estão em centímetros, então aqui vão ser 15 centímetros quadrados, tá? Mais uma vez, não esqueçam do quadrado. É área. Ajeitar isso aqui que tá tudo torto. Pronto. Ok? Você pode ou separar o trapézio, cortar ele em 2 triângulos, calcular cada triângulo separado, ou se quiser ganhar tempo, usa direto essa fórmula aqui. A área vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui deu 7 mais 3, 10, vezes 3, 30, dividido por 2, 15. 15 o quê? Centímetros quadrados. Não esqueçam jamais da unidade, tá? E que área é a unidade ao quadrado. E ano que vem, quando revermos isso, a gente vai ver o porquê que a gente, como é que a gente chega dessa soma de triângulos até essa fórmula, ok?